Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa LCA Responde. Daqui Lilian, da LCA Consultoria e Treinamento. Acho que você já me conhece. Eu sou psicóloga, programadora neurolinguística e estou aqui para a gente conversar sobre escolhas. O poder das escolhas. Essa semana nos stories da LCA nós vamos falando algo pimentado, um pouquinho por semana, sobre o poder das escolhas. Onde você trabalhou, você escolheu ficar, você escolheu pedir a conta, com quem você escolheu fortalecer amizades, com quem você escolheu se distanciar, com quem você escolheu desenvolver a sua carreira profissional, como você escolheu desenvolver a sua carreira profissional. E aí, teve um dia dessa semana que eu deixei uma caixa aberta dizendo assim: qual situação você deixou virar um problemão? E aí vieram várias perguntas de volta para mim, perguntando como eu me virei em situações. E aí tem aqui uma relação, tem uma listinha aqui de questões. A gente deu uma aproximada, porque tinha muitas questões parecidas. Então, qual empresa você se arrependeu de trabalhar? Outra questão que veio assim: quando você fala de 2 anos desempregada, como que você se virou? Se arrepende de deixar o magistério? E tem vontade de voltar CLT nessa crise que nós estamos vivendo no Brasil? Então vamos lá que eu vou contar um pouquinho para você da minha história profissional, das escolhas que eu fiz. Eu vou deixar minha cola aqui de lado, o meu perfil está aberto no LinkedIn, porque tem datas que eu não lembro assim tão certinho. Então eu vou dar uma olhadinha aqui quando eu tiver alguma dúvida. Mas vamos lá, eu fiz o magistério, depois no magistério eu conheci a disciplina Psicologia da Educação, foi por isso que eu fui fazer psicologia. Depois, no meio da psicologia, eu conheci a psicologia organizacional, na qual aí eu deixei o magistério, onde eu acreditava que eu ia ser uma psicopedagoga, deixei de lado e segui a psicologia organizacional, onde estou até hoje. Se eu me arrependo de ter deixado o magistério, eu não deixei o magistério, gente. Eu posso ter deixado aquela formação mais antiga de dar aula para crianças. Então, aí ok, eu não dou mais aula para crianças, que era a proposta inicial do magistério. Mas o dar aula está presente diariamente no meu dia a dia. Então, não existe esse arrependimento porque eu não deixei, não, toda a rotina de sala de aula. Então, quando eu estou preparando um treinamento, quando eu estou preparando uma palestra, quando eu estou aqui preparando esse bate-papo com você, tem um roteiro, a gente debate o que falar, o que enriquece mais quando você está aqui me ouvindo. Tem toda uma preparação junto com a equipe. E isso é característica do magistério, preparar a sala de aula, independente dela ser presencial ou virtual, né? Agora eu vou passar aqui com vocês um pouco a ordem cronológica das empresas por onde eu trabalhei. E aí me perguntaram assim: olha, tem alguma empresa que você se arrependeu de trabalhar? É verdade que tem empresas que eu não tenho tão boas recordações assim. Mas, o mais anulo que vem, né? Se não fosse essas experiências, eu não sei se hoje eu estaria aqui, madura, para estar conversando com você. Eu prefiro acreditar, para mim faz muito mais sentido eu pensar que as experiências, vamos rotular como ruins, experiências que me decepcionou, me fortaleceram para hoje eu estar aqui com você. Chorei? Chorei bastante. Xinguei bastante. Desejei mal algumas vezes. Mas essas situações que me desafiaram, de alguma forma me colocaram para cima. Sabe um ditado que diz assim, ó, pontapé também te empurra para cima? É isso que eu acredito, tá? A primeira empresa que eu atuei na área de RH não está no meu perfil aqui no LinkedIn. Chamava Essencial, eu digo chamava porque não existe mais, Essencial Consultoria. Era uma agência de emprego aqui em Campinas, interior de São Paulo, onde eu comecei fazendo seleção. Comecei como estagiária
prestava serviço para uma metalúrgica de grande porte, uma multinacional, e ali eu fui aprendendo a fazer recrutamento e seleção para cargos operacionais. Aí eu fui ganhando mais confiança, eu tinha um supervisor de estágio que monitorava quase todas as entrevistas que eu fazia, e aí ele ia pontuando o que fazer, como fazer, presta atenção, tá? E me deu um bom norte. Isso foi em 97. Foi o meu primeiro emprego na área de RH. Ali, vejam vocês, eu pedi a conta para ir para uma outra agência de emprego, no qual a proposta era me contratar como efetiva. Então eu olhei duas propostas. Uma eu era estagiária, e numa época que estágio não tem os mesmos benefícios de hoje, que são 6 horas, conta, 13º, conta férias. Não, eu sou da lei antiga do estágio. Trabalhava 8 horas e não tinha os benefícios da CLT. Seguindo. E aí tinha uma outra agência que estava me acompanhando e falou, olha, você quer trabalhar com a gente? Fez um processo seletivo, eu participei. Eu não me lembro exatamente quanto a mais eu ia ganhar, mas não era nada tão significativo, do tipo, uau, X% a mais. Mas era mais o status de estar registrada, de dizer agora eu sou CLT. Eu pedi a conta. Quando eu pedi a conta na Essencial, eu me lembro exatamente que o diretor falou assim, eu não posso efetivar você, mas eu posso subir a sua bolsa. Ah, a bolsa de estágio. Eu falei, não, eu quero ser registrada. Aí nessa outra agência de emprego, eu fiquei acho que mais ou menos uns 5 ou 6 meses e fui demitida. Então, serviu de lição para mim para avaliar os detalhes. Quais eram os planos dessa outra agência? Como eram os clientes? Será que eram clientes sólidos, como o da agência que eu estava, mesmo como estagiária? Ali eu fui aprendendo que nem sempre status sustenta, paga os nossos boletos. Então hoje, se alguém fala pra mim, eu sou tal cargo, eu vou falar, bacana, isso é legal. Mas o que o seu cargo faz? O seu cargo paga os seus boletos? Claro que de uma forma mais estratégica, mas o objetivo é esse, verificar o quanto que esse status realmente te sustenta. Aí eu tive experiências seguintes, minha primeira ação empreendendo foi em 99, que foi frustrante, durou 3 meses a primeira ação empreendendo. Não deu certo, e hoje com a maturidade que eu tenho, eu te digo, não deu certo aquela escolha, porque eu não soube escolher o sócio, tá? Não tinha afinidades o suficiente, não compartilhávamos dos mesmos valores, a ponto de pensarmos num casamento profissional, que é uma sociedade, tá? Então, haverá pessoas que você conhecerá e você vai dizer, nossa, que gente boa! E são fantásticas. Quando você fala fantásticas a ponto de dividir uma sociedade, pense com carinho. Aí eu entro no The Royal Palm Plaza, você pode acompanhar, foi a primeira empresa que eu cito aqui no LinkedIn. Foi uma experiência fantástica. Eu me lembro exatamente dessa experiência, onde eu participei de um processo seletivo e todas as entrevistas foram várias etapas. Eu não tinha informação sobre maquiagem, informação sobre vestimento, nada de hotel. Tinha anúncio de uma vaga de estágio de RH, eu olhei e falei, é aqui que eu quero. A Mônica, que era gerente de RH da época, que conduziu todo o processo seletivo, chegou no final e falou assim pra mim, você está na final, você pode vir aqui? Aí eu fui no hotel para ela pessoalmente me dizer, nós escolhemos você, mas você topa passar por uma reciclagem? E eu com a faculdade ali no último ano, dando o melhor de mim, falei, claro que topo! Essa reciclagem era na questão de a cultura de hotel. Até então eu trazia uma bagagem de metalúrgica, sabia muito bem o que era fazer seleção em metalúrgica. Ali eu fui aprender o que era fazer seleção em hotelaria. É diferente. Uma coisa é você fazer seleção para produto, que é metalúrgica. Outra coisa é você fazer seleção para serviço, que é hotelaria.
Então, além da seleção, porque na entrevista eu me apresentei dizendo, trago bagagens, eu sei fazer seleção, já atuei aqui, fazendo seleção em metalúrgica. E bacana, é importante a seleção, mas para a particularidade do hotel, tinha outro peso. E a Mônica foi uma gerente fantástica, que me ensinou a entender a diferença de seleção para serviço, seleção para produto. Me ensinou muito da cultura dentro de hotel, que tem toda uma diferença no como você se apresenta, como que você conduz o RH. Foi uma experiência fantástica. E aí, quando terminou o estágio, ela foi sempre muito sincera e ela apontou, olha, o hotel não pode efetivar você, a gente não tem budget para isso, mas eu já estou encaminhando o teu currículo para tal empresa. Ela me ajudou no encaminhamento e eu não tive folga. Eu saí numa sexta-feira do hotel, na segunda eu estava trabalhando numa multinacional em Vinhedo. Desenvolvi meu trabalho nessa multinacional e lá com uma visão, como que eu posso dizer, quase que faz tudo, generalista, a palavra bonita. Eu dava suporte no cartão ponto, eu dava suporte nos benefícios, eu fazia seleção, eu dava suporte em treinamento. Ali eu também aprendi um pouco de departamento pessoal. Quando chegou no ano de 2002, estou olhando aqui na minha cola, eu fui dispensada dessa empresa e ali começa uma saga na minha carreira profissional. Quando eu fui ali dispensada, a minha primeira decisão foi economizar tudo que eu tinha. Economizar tudo que eu tinha. E eu escuto muito isso dos clientes que chegam na LCA. Estou desempregado, eu não posso agora gastar. Foi o comportamento que eu tive em 2002. Segurei o meu seguro-desemprego e falei, não vou gastar nada. Eu não vou procurar alguém para me assessorar, eu não vou procurar um curso para me reciclar. Consequência dessa minha decisão, desemprego de 2 anos. Eu só fui conseguir uma recolocação que me deu novamente estabilidade em 2004. Quer conversar sobre estabilidade? Eu vou te falar. Quando a gente está desempregado, faz parte do nosso dia a dia viver aquela instabilidade. Por quanto tempo será que eu vou ficar desempregado? Por quanto tempo será que o meu seguro-desemprego me sustenta? E quando eu permiti que essas dúvidas me abraçassem, tá? O que acontecia? No instante da entrevista, eu gaguejava. No instante da entrevista, eu dava o meu pior e não o meu melhor. Porque eu permitia que aquele nervosismo todo tomasse conta de mim. As entrevistas que eu ia não durava mais do que 15 minutos. Sabe o que isso significa? Quando um selecionador conversa com você por 15 minutos, é que nos primeiros 5 minutos ele bateu um raio-x de você e falou não para essa candidata, para esse candidato. Aí faz mais algumas perguntinhas só para ter certeza do raio-x e fala, muito obrigado, nós entraremos em contato. Você já deve ter ouvido isso, né? Muito obrigado, nós entraremos em contato. Só que não. Sim, eu fiquei muito tempo. Esses 2 anos eu sobrevivi de trabalhos curtos, cobrindo algum professor, cobrindo um serviço temporário. Foram bicos. E isso foi muito ruim, porque mexeu no meu emocional. Então, eu não tinha um equilíbrio emocional participando de processo seletivo. E aí, o que aconteceu? Uma situação, um desemprego em 2002, eu permiti que virasse um problemão. Porque eu estava participando de entrevistas onde estavam me perguntando de os testes psicológicos mais atuais, estavam me perguntando sobre as melhores práticas para treinamento, e eu não sabia responder. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo parada, e aí eu fiquei desatualizada. O que aconteceu? Essa situação que era assim virou um problemão. Quando eu me dei por conta, eu não tinha mais o meu seguro-desemprego, eu não tinha mais nenhum trabalho fixo, fui pedir dinheiro emprestado de familiares para eu fazer curso, me reciclar e aí consegui voltar a trabalhar em 2004. Como que eu consegui voltar em 2004?
Depois de muitos nãos na cara, aí eu falei, eu preciso me reorganizar. O X da questão não está em quantas vezes nós caímos. O pulo do gato, o X da questão, seja lá o nome que você queira dar para a volta por cima, está em quanto tempo leva para você se levantar. Essa situação mais específica da minha carreira, que levou 2 anos para me levantar, eu não desejo não para você. É muito tempo para a gente ficar parado. Enfim, quando eu falo em muito tempo, é importante eu grifar muito tempo. Eu permiti ficar muito tempo me vitimizando. Ai, eu não consigo recolocação. Ai, eu não consigo recolocação. Isso é muito tempo para ficar se vitimizando. Aí, quando eu consigo recolocação na Arcor, uma indústria alimentícia, foi muito bacana, foi um trabalho fantástico. Lá eu aprendi, pela primeira vez tive experiência de fazer um trabalho com profissionais que têm deficiência, alguma deficiência colocada pela nossa legislação. Deficiente todos nós somos em algum ponto. A gente está falando de uma legislação específica que a empresa tem que cumprir uma cota. Isso foi de maior importância que eu vivi na Arcor. Aí depois da Arcor eu tive experiência na Eaton. Aí novamente teve o trabalho de acompanhar os funcionários afastados pela INSS, fazer um trabalho muito forte com as lideranças, recebendo os funcionários afastados. Foi um trabalho muito, muito, muito bacana. Quando eu pedi a conta na Eaton e fui trabalhar na CNH em Piracicaba, foi uma troca que eu fiz. Essa troca me deixa muito satisfeita. Eu fui trabalhar em Piracicaba, fui conhecer o que é morar novamente longe de Campinas. Eu já tinha morado longe assim, alguns quilômetros longe. Cada vez que a gente sai da nossa zona de conforto, nos traz crescimento. Alguns desafios, e com esses desafios a gente aprende a se virar de outra forma, a gente vai vivendo outras situações. Cada situação que você vive, por mais desgastante que ela seja, pergunte-se: o que essa situação quer me ensinar? Então eu te convido a pensar assim, olha, cada situação que eu estive desempregada, o que esse desemprego quer me ensinar? Se você está passando por uma avaliação de desempenho e recebeu uma mensuração baixa, o que essa avaliação quer me dizer? Se você está sendo convidado para participar de um projeto no qual você está vendo pouco sentido a tua participação, pergunte-se: por que esse projeto? O que eu vou aprender com esse projeto? Sempre faça questionamentos do que você pode aprender com cada situação, ao invés de se fazer de vítima. Oh, por que comigo? Quando eu parei de me fazer de vítima, quando eu parei de ser pão duro e não apostar em mim, a minha carreira decolou. A minha carreira definitivamente decolou. Aí depois da CNH, eu tive a oportunidade de voltar a empreender pela segunda vez. Isso foi 2010. Quando foi 2012, eu voltei para a carreira CLT. Ai, Lili, então você não resistiu. Não foi uma questão de não resistir. Foi uma questão que naquele momento era importante eu voltar CLT, me reestruturar, e aí eu voltei a empreender novamente em 2016. E hoje eu digo seguramente para você, eu só volto CLT se for para dar aula, que é uma paixão minha. Dei aula para faculdades de 2007 a 2018. 2018 eu parei, tomei a decisão de focar na LCA e tá dando muito certo. Se eu tiver a oportunidade de voltar a dar aula, será a situação de voltar CLT, mas eu não deixo não a LCA. Por maior perrengue que a gente passe em algumas situações que todos nós estamos vivendo aqui com a pandemia, que nos testa, que nos incomoda, para mim, faz todo sentido eu continuar empreendendo.
traz muita realização. Tenho muito gosto de todas as pessoas que estão junto comigo na LCA. Eu digo para você, quando você toma a decisão consciente dos riscos que você vai correr, dos pepinos que você vai enfrentar, ainda assim você fala, vale a pena. É isso que eu desejo para você. Olhe para a tua carreira profissional e faça considerações. O que essa situação está me ensinando? Tire o melhor dessa situação. O que essa situação está me ensinando? Dos tropeços que eu tive, a segunda reflexão que eu faço é: para que ser canguinha? Para que ser pão dura? Às vezes que eu fui pão dura e deixei de investir na minha carreira, eu só prolonguei o meu desemprego. Depois que eu fiz um planejamento de constantemente investir na minha carreira, nunca mais eu fiquei desempregada. E mesmo na LCA, é o meu trabalho. Ou eu me reciclo constantemente, ou o cliente não assina contrato comigo. E eu te afirmo, mesmo nas situações de pandemia, nós temos contratos sendo assinados todos os meses. Por quê? Porque eu me reciclo, porque a equipe que está na LCA se recicla. E aí quem confia na gente sabe, eu posso ficar aqui, porque eles se reciclam, eles sabem o que está acontecendo no mercado. E na pior das hipóteses, eu já ouvi, isso é um feedback que eu recebi. Lília, já teve situações que eu te perguntei situações e você me respondeu na semana seguinte, mas nunca deixou de responder. Isso por quê? Porque eu deixei de ser pão dura e passei a investir mais na minha carreira, fazendo mais cursos. Isso garante a sua empregabilidade. Então, 2 questões para você avaliar na tua carreira. O que cada problema está te ensinando? E qual foi a última vez que você investiu na sua carreira? Deixa de ser pão duro. Se ame mais. Investir na sua carreira é sinal de amor próprio. O quanto que você se ama.